Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e paz, salve Maria, que a graça de Deus esteja no teu coração hoje e sempre. A gente está vendo aí umas ideias de pensamento que é chamado o verdadeiro relativismo, como dizia o Papa Bento XVI, que troca a verdade da fé da igreja por essas práticas enganadoras que é um perigo para a fé católica. Você vai ver alguns bispos aí falando, alguns sacerdotes falando que toda religião leva a Deus. Meu irmão, minha irmã, isso aí é homilia ou palavras diabólicas. O Espírito Santo de Deus, ele não faz divisão de forma alguma, porque só existe uma fé, que é a Igreja Católica e Apostólica Romana. O próprio Jesus, ele diz dentro da sua Sagrada Escritura, lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 27, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos nos catequizar, precisamos buscar conhecimento, porque a teologia da libertação está aí espalhada, impregnada dentro das nossas igrejas. Alguns levando as pessoas com essa filosofia marxista de Calhani, que é uma filosofia bonita, que troca as verdades da igreja sem você católico perceber. Observe a homilia de ontem lá na cidade de Maria, que você estava aí catequista, você teve essa formação, você estava lá. Mas olha a homilia do nosso pastor, do nosso bispo, que ele falou ali ontem. A divisão que está fazendo são aqueles que aderem às culturas pagãs, que aderem à teologia da libertação. E eu não estou falando aqui dele de forma alguma, estou falando da palavra que ele falou. É isso que as pessoas não entendem, porque as pessoas fecharam o ouvido para não ouvir a voz de Deus, trancaram os olhos para não enxergar a verdade. Veja a homilia de domingo aqui na minha comunidade, o sacerdote se perdeu, uma homilia tão bonita, a primeira carta, a segunda carta e o salmo e o evangelho de domingo, onde Pedro dizia assim: tu quem diz que eu sou? Mas às vezes eles estão vazios da pregação, como fala o cardeal Raniel Catalamese, pregador do Santo Padre o Papa Francisco. Ele diz que o pior mal que existe hoje é o vazio da pregação, a homilia vazia da pregação. Por quê? Porque os fiéis vão para a missa dominical, em vez de sair enriquecido, fortalecido pela palavra do Senhor, mas antes sai vazio. O cardeal Raniel Catalamese, ele disse que esse é o erro número 1 dentro das pastorais, porque não estamos buscando uma boa formação, não estamos estudando o catecismo da igreja, a gente não está estudando a Sagrada Escritura, a vida dos santos. Por isso, meu irmão católico, que você está abastecendo, não de homilia da nossa igreja, mas homilia vazia, homilia de Calhani, um grande herege, um perigo para a fé católica. A teologia da libertação, como diz o Papa Bento XVI, ele diz que é um erro gravíssimo e um perigo para a fé católica. E muitos católicos estão entrando aí. Meu irmão católico, você catequista, você coordenador de movimento, abra seus olhos, meu irmão, minha irmã. É a sua alma que está em jogo. O próprio Jesus, ele disse que nos sinais dos tempos até os meus escolhidos serão enganados, porque a teologia da libertação, ela engana tudo. A teologia da libertação, meu irmão, minha irmã, ela não tem medo da verdade. Ela tem medo de você descobrir a verdade, de você conhecer a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que todo caminho leva a Roma, que toda religião é de Deus, que o Espírito Santo de Deus quer nos unir. Onde foi que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, se compactuou com essas heresias demoníacas, com essas homilias heréticas, essas homilias vazias que não vêm trazer convenção para nós? Quando você vê trocar a verdade de Cristo pelo evangelho falso que nós estamos vendo aí, dizer que toda religião nos leva a Deus, não é assim que a igreja nos ensinou, meu irmão, minha irmã. Isso é uma praxis de pensamento. A teologia da libertação é um erro gravíssimo para a fé da igreja. Meu irmão católico, abra teus olhos. A teologia da libertação, ela só prega mentira, evangelho falso. Ela não gosta de ouvir a verdade, aquilo que o Cristo nos ensinou. Convertei-vos e creis no evangelho. Se você não crê, meu irmão católico, você não vai chegar ao caminho da santidade, não. A igreja católica, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que a igreja católica é a coluna sustentável da verdade. Ela não é a coluna da mentira, não. E dizer que toda religião é da igreja, então assim, o Buda, a Pachamama, o Tupã, que a gente está vendo aí, isso daí não vai levar você a Deus, não. Lá em Apocalipse 22,
Ele diz que ficarão de fora os falsos profetas, os mentirosos, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então você, católico, desperta tu que dorme entre os mortos e Cristo te ressuscitará. Te ressuscitará para uma vida nova. Não beba, meu irmão, minha irmã, essas falsas ideologias, essas culturas pagãs, um tal de sinodalidade, né? Dizer, usando São Francisco de Assis como escudo da fé. Se São Francisco de Assis estivesse hoje aqui, ele botaria esses hereges tudo para ser queimado dentro do fogo do inferno. A gente está vendo hoje o que está sendo produzido pela CNBB, um grande perigo para a fé católica. É isso, meu irmão, minha irmã, que o demônio está fazendo, confundindo a sua mente com homilias vazias, homilias heréticas, homilias que não é nossa, trocaram a verdade de Deus pela mentira. 1 Romanos, capítulo 1, versículo 25. Isaías diz, lá no capítulo 5, versículo 20, ai daquele que diz que o doce é amargo e o amargo é doce, ai daquele que troca a verdade pela mentira. Esses serão queimados no fogo do inferno. Meu irmão, minha irmã, você como católico, a quem deverei seguir? O cismado ou nosso Senhor Jesus Cristo? Santo Inácio diz, eu prefiro andar com o pensamento de Deus do que andar com o pensamento dos homens. Eu prefiro ficar com a tradição, com o magistério da igreja, a Sagrada Escritura, tudo aquilo que os santos me mostraram, o caminho da verdade, de que me compactuar ou mesmo barganhar o Evangelho de Cristo pelo Evangelho diferente, como está lá no capítulo 1 de Gálatas, versículo 8 e 9. Se alguém tirar qualquer parte, meu irmão, se alguém pregar um evangelho diferente do que vós tem anunciado, que ele seja amaldiçoado. Desperta tu que dorme, meu irmão, minha irmã, porque a teologia da libertação está aí para te enganar. Que Deus abençoe.